Caros alunos, caros amigos, vamos agora iniciar uma nova tarefa na nossa caminhada no seminário de metodologia. É-nos pedido que façamos agora um documento no qual nós colocamos o tema, a metodologia, o esquema que vamos usar e a bibliografia. Para cada uma destas tarefas, eu vou-vos propor ou vou-vos dizer como é que ela se realiza. Vou começar por partilhar a tela convosco. Ok, muito bem. Então, para fazermos o nosso trabalho, o que é o relatório, o tema, a metodologia, o esquema e a bibliografia, eu proponho que primeiro reflitamos em cada um destes temas. O que é escrever o tema, o que é descrever a metodologia, como se faz o esquema, como se faz a bibliografia usando o Mendeley. O tema. Para escrever o tema, nós vamos descrever a razão pela qual se escolheu uma determinada opção, pelo qual se fez a opção por um determinado tema. Qual é a pertinência do mesmo? Quais foram as razões que nos levaram a escolher aquele tema? Podem ser razões pessoais, pode ser motivado por uma proposta que o docente fez, como é o caso, no caso deste seminário de metodologia, eu apresentei uma série de obras do magistério e cada um, de acordo com a sua sensibilidade, escolheu o livro que queria, o documento que queria e dentro dele escolheu uma problemática concreta. É essa problemática concreta que vai dar origem a uma pergunta ou uma questão que cada um de vós quer responder. Ou seja, o que é que nós, neste momento, queremos perceber, queremos saber, queremos responder com o nosso trabalho? Essa pergunta, essa questão, de alguma forma, é um norte que nos vai orientar ao longo deste trabalho, da redação deste trabalho. Para isso, nós temos que encontrar uma metodologia, um caminho. À pergunta, à questão que nós queremos ver respondida, temos que escolher um caminho, uma metodologia que nos permita responder de forma satisfatória àquilo que nós nos propomos. Em teologia, há diversas metodologias. Teologia sistemática, uma metodologia para a teologia fundamental, teologia bíblica, teologia pastoral. Há diversas metodologias. Neste momento, estando nós a começar, não faz sentido usarmos as diversas metodologias, até porque não as conhecemos, não tivemos tempo para isso. Vamos apenas usar a metodologia bibliográfica, que consiste em, a partir de um tema que nós já escolhemos, nós vamos ver o que é que os outros autores escreveram e disseram sobre ele. Portanto, a metodologia bibliográfica consiste em, a partir de um determinado tema, ver nas bibliotecas, quer na biblioteca física da faculdade, quer nas bibliotecas digitais, como seja o caso dos repositórios, Google Académico, Bion, fomos ver outros textos que nos ajudam a perceber aquele tema, vendo como é que os outros autores trabalharam esse tema. E está em altura de começarmos a ver aquilo que será o esquema que nós devemos apresentar. Eu propunha que fizéssemos um documento no Word em que pomos o nome do aluno, cada um põe o seu, como é óbvio, coloca o título, eu ponho aqui em itálico provisório, porque neste momento o título é provisório, mas para nos irmos orientando, colocávamos aqui o título provisório e escrevíamos o tema, tal como eu vos disse há pouco. Escrevíamos o tema, depois a metodologia. E vamos descrever a metodologia. Eu propunha que usássemos já a formatação dos títulos e subtítulos para nos irmos habituando. Muito bem, título 1, ok. E descrevemos a metodologia. E depois chegou a altura de fazer o esquema. O esquema do trabalho é algo que normalmente dá muito trabalho, dá muita confusão, mas eu propunha que nós nos centrássemos no essencial e vamos ver que isto não é tão difícil quanto isso. Antes disso, convém ter presente aquilo que eu vos digo nos apontamentos que fiz para esta unidade curricular, para esta disciplina,
sobretudo nas páginas 41 a 49, de uma forma específica sobre as técnicas de planificação textual. Está lá, eu sugiro que leiam, releiam, claro que já leram, mas que releiam para ter presente. Em que é que consiste então o esquema? Nós pegamos numas ideias e vamos pôr o esquema que na prática é o índice do nosso trabalho. Imaginai o índice. Na nossa cabeça nós já temos a representação mental daquilo que queremos dizer e dos temas e subtemas em torno dos quais se organiza o conhecimento que nós temos sobre o trabalho que estamos a fazer. O que eu vos peço é que façais essa divisão usando os títulos. Pronto, que título ides dar ao primeiro capítulo? Cada um sabe o seu. Esse primeiro capítulo divide-se em subcapítulos? Muito bem, pode dividir em 2 subcapítulos. Depois, o segundo capítulo. Primeiro subcapítulo do segundo. Uma divisão ainda maior. Cada um fará a divisão que quiser. Não há, digamos assim, um esquema ideal. Há o esquema que o trabalho de cada um de vós levou a fazer. Depois de termos o capítulo, termos isto mais ou menos dividido, vamos começar a ler as fichas uma por uma. E as nossas fichas têm que estar numeradas. Eu propunha que antes do título puséssemos a numeração das fichas. Ficha 1, ficha 2, ficha 3 e assim sucessivamente. De forma que começamos a ler a primeira ficha e dizemos, tendo em conta o esquema do nosso trabalho, o conteúdo que está na primeira ficha deve ser para usar, por exemplo, aqui na linha 2.2. Muito bem. Chego aqui, ponho 1, que eu já sei que é a ficha... Desculpem que está em negrito e não devia estar. Ok. Assim é que é. Ponho a ficha 1, que já sei que quando começar a escrever, o conteúdo da ficha 1 vai aqui para a linha 2.2. Vou ler agora a ficha 2. Leio a ficha 2 e digo, epá, este conteúdo vem mesmo a calhar aqui para a linha 1.1. Muito bem? 1.1, chego, 2 e assim sucessivamente. Ficha 3. Leio a ficha 3 e digo, a ficha 3 é um conteúdo que eu quero colocar na linha 2.1. Chego aqui, peço desculpa, 3, e assim sucessivamente. E vamos passando as fichas todas, demora o tempo que demorar, sejam elas 20, 30, 50, 70 fichas, e vamos preenchendo o nosso esquema. O resultado final será algo deste género. Para o primeiro capítulo, eu tenho na linha 1.1 a ficha 1, 2, 3, 4, 5 e 14. Na linha 1.2 eu tenho estas fichas todas. Para o segundo capítulo, na linha 2.1 eu tenho estas fichas todas. E assim sucessivamente. Pode acontecer, ou poderia ter acontecido, que, por exemplo, eu olho para este subcapítulo e digo, tem 6 fichas, está bem, é suficiente. Mas se eu só tivesse, por exemplo, uma ficha, valeria a pena fazer este subcapítulo? Eu não sei. Ou o subcapítulo é importante para explicar o tema que eu estou a trabalhar, e então eu tenho que procurar mais leituras especificamente sobre este tema, ou então posso pensar que, bem, não é assim muito importante, por isso posso apagar este subcapítulo que não faz falta. Neste sentido, teria também que apagar este, porque por um não se divide, não é? E estas fichas iriam para este subcapítulo. Bom, o resultado final que nós temos então seria o nosso esquema recheado com o número das fichas que nós vamos usar em cada linha do nosso trabalho. Sendo que uma ficha pode estar numa linha e noutra, pode ter conteúdos para as duas. O que temos é que dividir as nossas fichas por todos os conteúdos. Sendo que temos de ter cuidado para não, digamos assim, usarmos 2 vezes a mesma citação. Isso é que nós não podemos fazer. Voltando então aqui ao nosso esquema, já temos o esquema
voltando aqui ao nosso esquema de apresentação da aula, onde estávamos a falar sobre esquema, vamos agora ver como é que se faz a bibliografia. Como é que se mete a bibliografia, tendo em conta que usamos o Mendeley. Vamos então ao documento que queremos apresentar, este já está. Pegamos então peço desculpa, pegamos então no esquema, Ctrl+C, pronto, copiar, este não nos interessa, e vamos aqui ao esquema e colamos o nosso esquema, e está bem. Eu tenho 2 vezes esquema, portanto não tenho não. Vou então pôr isto em negrito, para se notar que isto aqui já faz parte do esquema. Muito bem. Depois só tenho que pôr a bibliografia final. E a bibliografia, como é que eu a coloco? Eu já tenho, posso colocá-la à mão, claro está. Para colocar a bibliografia à mão, só tenho que ir ao manual Style. Já está aqui, ok. Manual Style de Chicago. Ir ao guia rápido, notas e bibliografia, e ver qual é o modelo para a bibliografia final. Para livros está aqui, para capítulos de livros está aqui, e assim sucessivamente. Posso fazer à mão. Eu sugiro que se faça recorrendo ao Mendeley, porque é mais fácil. Então nós vamos ao Mendeley, abrimos-lo, e vamos procurar a pasta onde temos a nossa bibliografia. Como vês, temos aqui muita, mas eu vou dar um exemplo a partir de uma que tenho aqui a bibliografia de uma disciplina que eu leciono, bibliografia manuais. Eu chego aqui, imaginemos, quero passar esta fonte para a bibliografia. Como é que eu faço? Pego nela, clico no rato do lado direito e aparece-me este menu. Copiar como, citação formatada. Chego aqui e posso ir aqui, como é que se faz isto? Colar, eu utilizo sempre o Ctrl+V e às vezes engano-me. Vou agora aqui, outra, copiar como, citação formatada. Reparei que este aqui não tem data, portanto não posso pô-la, não é? Vou aqui, escolho outra obra, citação formatada, e usamos e transcrevemos copiamos para a bibliografia final tantas obras, tantas fontes, quantas aquelas que nós usamos. Já percebemos que a forma de citar é muito simples. Copiar como, citação formatada, e está feito. Sendo que, eu não disse há pouco, mas parte do princípio que o estilo é Chicago Manual of Style, 17ª edição. É isto que está selecionado. Isto tem que se fazer antes. Depois de ter a bibliografia toda transposta para o meu documento Word, eu tenho que organizar isto por ordem de apelidos. Seleciono tudo, vou aqui a Sorting ou Ordenar por parágrafos e está feito. E tenho o meu documento preparado para submeter na disciplina de metodologia ou do seminário de metodologia. Deixem-me só terminar. Ok, penso que estamos esclarecidos. A tarefa vai ser fácil porque vós tendes muito presente o conteúdo das vossas fichas porque acabaste-as fazer há muito pouco tempo. Em todo o caso, no fórum que está na plataforma Moodle, se vocês tiverem as dificuldades que tiverem, coloquem lá as dificuldades, por favor, que quer os outros colegas, quer eu próprio, iremos lá com frequência e estaremos disponíveis para ajudar e responder a tudo o que lá se perguntar. Bom trabalho, grande abraço.